noite a todos. Eu agradeço novamente o convite. É sempre uma honra estar aqui. Sempre sou recebido com muito carinho. E esse centro aí tem uma energia tão gostosa. Espero que vocês também compartilhem esse mesmo sentimento. Eu escolhi o tema hoje para falar da série Fonte Viva. Quem conhece a série Fonte Viva, levanta a mão. A série Fonte Viva é composta por 4 livros, embora existam outros tantos livros, que comentam trechos do Evangelho. Todo o trabalho de interpretação do texto do Evangelho é encabeçado por Emmanuel. E quem conhece aqui a história de Emmanuel sabe que o conhecimento dele é muito solidificado, não somente nos estudos que ele fez e que ele deixa narrado nos livros Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, onde ele adquiriu conhecimentos vividos e experimentados dentro do cristianismo. Então, como nós temos um material importante para falarmos hoje, então eu já vou começar. Vocês já ouviram falar de um palestrante muito conhecido na atualidade, muito importante para nós, porque é um exímio estudioso do Evangelho, chamado Haroldo Dutra Dias. Já ouviram falar do Haroldo? E vocês sabem que o Haroldo tem um livro chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Já ouviram falar? Não ouviram falar? Nesse livro, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, a capa do livro é um colar de pérolas. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar no site. É um colar de pérolas. Quando você pega esse livro, você acha que o colar de pérolas foi uma escolha para uma ilustração carinhosa, delicada. Não. E ele também, quando ele faz as suas palestras, e no site dele, do Instituto Ser, ele explica isso num podcast, que é um debate que eles fazem, que eles gravam e disponibilizam no site. Vejam o porquê desse colar de pérolas e como ele é importante para a coleção Fonte Viva. Antes de iniciarmos esse conceito do colar de pérolas, muito se tem dito e muitas pessoas acham que espírita não lê o Evangelho ou não estuda a Bíblia. Isso não é verdade. É só nós pegarmos desde a história da codificação até os nossos ilustres fundadores da doutrina, representantes da doutrina espírita no Brasil, vamos dizer, né? Que ela já estava fundada, são todos dedicados ao estudo do Evangelho, todos. É claro que hoje, com a vinda desses estudiosos, principalmente do Haroldo, que faz traduções, do Severino Celestino, então se deu uma abrangência maior ao estudo do Evangelho que já existia, tanto é que o Chico Xavier nunca deixava de fazer seus estudos dentro dos centros onde ele passou. Então, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Os 4 Evangelhos, de Mateus, Marcos, João e Lucas, mais o Apocalipse, o Ato dos Apóstolos e as Cartas de Paulo. A obra Fonte Viva é composta por 4 livros, e cada livro é composto por 180 capítulos curtos, de 2 páginas mais ou menos, mas, como é escrito por Emmanuel, o Emmanuel ele faz ao contrário de nós. Ele fala pouco e diz muito. Nós falamos muito e às vezes dizemos nada. E ele é bem sintético. Coisa de espírito evoluído, né? Sabe escolher as palavras porque viveu cada palavra, cada sílaba. Então, antes também de adentrarmos, quero fazer uma indicação bibliográfica. O Chico Xavier, na sua psicografia frutuosa, ele não só enfeixou nos 4 livros da série Fonte Viva. Ele escreveu Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança, que também são livros que discorrem sobre textos evangélicos. E muitos outros livros, inclusive em periódicos do Reformador. A FEB fez um trabalho que eu considero um dos melhores trabalhos dos últimos tempos. O que eles fizeram? Pegaram dos 412 livros do Chico. Pegaram todas as revistas, ou seja, tudo que o Emmanuel já escreveu sobre o Evangelho através das mãos do Chico, e separaram por evangelista, separaram quando se faz parte das cartas de Paulo, dos Atos dos Apóstolos, e fez esse livro, um deles, esse é só o primeiro volume, Evangelho por Emmanuel. Esse é o primeiro livro, Mateus. Então, tudo que existe sobre o evangelista Mateus, em toda a obra do Chico, organizada de forma cronológica, está nesse livro. Então, tem o de Marcos, tem o de Lucas, tem o de João, tem o Ato dos Apóstolos, parou no volume 5, ainda falta mais 2 volumes.
Eu indico, gente, para fazer o Evangelho no lar é maravilhoso, para quem quer fazer estudo bíblico é maravilhoso. Evangelho por Emmanuel da Fé. Bom, no primeiro livro, que foi escrito em 48, chamado Caminho, Verdade e Vida, eu escolhi fazer o seguinte para apresentar para vocês. De tão fértil que são essas obras, em especial essas 4 obras, eu peguei só o prefácio de cada uma delas, o prefácio, e o primeiro capítulo, só. E do primeiro capítulo, eu só destaquei a última frase do primeiro capítulo. Para vocês perceberem que todo o trabalho bibliográfico do Chico, assim como a codificação kardeciana, foi organizada por espíritos que colocam o profissionalismo que nós entendemos na Terra no chão. Se nós achamos que somos profissionais, que somos organizados, nós somos verdadeiros bagunceiros no plano espiritual. Somos. Tem que colocar a gente em volta do chiqueirinho para a gente não fazer bagunça lá no plano espiritual. Então vamos lá. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele é intitulado Interpretação dos Textos Sagrados. Eu não vou ler inteiro, só vou destacar algumas coisas. É a segunda epístola, ou seja, a carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20. E diz nessa epístola: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele quer dizer com isso? Que nós, vamos dizer, estamos na era da física quântica, não existem livros mais quânticos. Por que eu chamo de livros quânticos? A física quântica diz que quando você observa o objeto que está sendo observado, só pelo fato de você observá-lo, ele já muda em relação ao observador. Nós, a depender do nosso conhecimento, vivência e desejo de conhecer o Evangelho, cada um de nós, lendo o mesmo texto, temos uma interpretação diferente. E os sábios judeus dizem que a Torá, a lei, tem 70 faces. No mínimo, cada texto tem 70 versões. E não é achismo não, 70 versões fundamentadas. Então, para aqueles que acham que ouviram aquela palavra, com todo respeito, seja num centro, numa igreja, num templo, e aquela é a palavra, não. Aquela é uma palavra. É a palavra daquele que disse. Assim como eu, que hoje vou dizer algumas considerações minhas. Mas são minhas, Márcio, o espírito mais falível que qualquer outra pessoa se pode imaginar. Mas como é que começa Emmanuel na sua obra? O Emmanuel, ele parece um orientando de mestrado, de doutorado. É tudo organizado e da forma mais fácil para nós entendermos. Se a maior dificuldade para nós, espíritas, é entender os textos evangélicos, olha só o que ele diz no prefácio do primeiro livro que discute textos evangélicos. Interpretação dos textos sagrados. E qual é a epístola que ele destaca? Essa, a segunda Pedro, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu destaquei só alguns trechos, e diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Ou seja, nunca o Evangelho vai estar ultrapassado. E sabe por quê? Porque ele foi exemplificado por um Espírito que é atemporal. Jesus, na sua pureza, ele já não está sob os efeitos do tempo, onde tudo muda, tudo vence. Ele não está. Nós estamos. Então ele diz assim: mano, muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Quando você destaca o trecho, porque esse trecho é retirado de um texto maior do Evangelho. Quando você lê o texto maior do Evangelho, você pensa: eu acho que o Emmanuel está começando a inventar, né? Não, não está. Ele explica isso. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, lembraram da capa? Cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova,
Cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da vida, da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, é roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, o que é um centro espírita? É uma oficina para nós sermos o que nós somos aqui dentro, lá fora. Não é? Todo centro espírita acontece uma transformação muito interessante, né? Por exemplo, quando você entra num ambiente, tem aquela cortina de vento, né? Para não deixar o ar sair. No centro espírita tem algo assim, quando você passa na porta, você fica a melhor versão de você mesmo, né? Você tem um colega que você não gosta, que te atrapalha, mas você está com aquela cara de Emmanuel, de André Luiz recém-entrado no nosso lar. A pessoa pode ser chata, você fala, irmão, um beijo para você. Mas quando você passa de volta, o feitiço do centro espírita vai embora. E já no carro você fala, você viu, né? Eu monto a cesta, ela desmonta. Eu monto a cesta, e aparece na última hora. Não é assim? Então essa magia acontece em todos os lugares. Essa magia acontece em todos os lugares. Né? Só falta a gente fazer que nem quando entra no campo de futebol. A gente dá 3 pulinhos ali, faz sinal da cruz e entra, que nem no campo de futebol. Mas o que o centro ele representa? O formato que nós temos que nos comportar dentro do ônibus, lotado, na fila de banco, em todo lugar que a gente se estressar. Eu costumo dizer que o centro é a sede, é a sucursal, é a filial das colônias espirituais na Terra. Para que nós possamos aprender, esse texto do Emmanuel, nessas obras que ele comenta o Evangelho, ele diz que é roteiro do nosso dia a dia. Às vezes nós ficamos repetindo frases prontas de textos evangélicos, mas ele tem que ser mastigado para o nosso dia a dia. Então nós vamos ler hoje. O Haroldo Dutra Dias, ele falava assim, nossa, mas por que é um colar de pérolas? Eu até sei que a situação do Evangelho é empregada no nosso dia a dia, mas como ele é um pesquisador, tem mais de 4.000 livros, fala grego, fala muito aramaico, ele percebeu que o colar de pérolas é um sistema de interpretação dos judeus antigos. Eles chamavam de colar de pérolas. E essa forma que o Emmanuel utiliza nessas obras que ele comenta, de extrair uma parte, é um sistema de interpretação bíblica. Ou seja, ele está ensinando a gente a aprender o sistema colar de pérolas. Tem o sistema Midrash, tem o sistema... Nós não vamos entrar nesse contexto, porque eu também estou aprendendo, mas toda a literatura hebraica, ela é diferente do que nós entendemos aqui. Nós somos ocidentais, geralmente descendentes de portugueses, espanhóis, italianos. Eles são hebreus de 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, gente. Como é que a gente pode ler algo escrito há 4 mil anos atrás, com uma civilização totalmente diferente da nossa, e achar que nós temos que ler literalmente? Nós precisamos desse auxílio, do contexto, de ver como se encaixa no nosso dia a dia tudo isso. Então, colar de pérolas, agora não se enganem, vocês podem se achar na feirinha do livro, e dizer, você sabe por que você chama colar de pérolas? Aí você sabe, quando a pessoa falar não, você já começa. Mas para por aí, tá? Porque se perguntarem mais coisas que não souber, não pode quebrar a magia de que você sabe mais, né? A gente finge. Então, no primeiro capítulo do livro, porque nós lemos o prefácio, no primeiro capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, olha o que o Emmanuel fala. O capítulo se chama O Tempo, e diz assim, em Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor, o faz. Eu não entendi nada. Se alguém entendeu, depois me explica. Quem não entendeu, finge que estamos juntos. Por isso que nós precisamos ter um pouco mais de humildade para tudo, principalmente para ler o texto do Evangelho. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor, o faz. Parece que a gente está brincando com aquele almanaque do Tipatinhas, né? Não é. Mas eu destaquei a seguinte frase. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso à oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Eu só destaquei a última frase. Vocês já puderam perceber que nesse capítulo ele fala sobre o aproveitamento do tempo. Do espírita, principalmente, vou falar do espírita,
fazer do seu tempo de leitura, de estudo, de trabalho no bem. Bônus horas não existe só nas colônias, ele já existe agora. É agora só bônus horas. Então quando você chegar lá em cima, o pessoal vai estar lá. Dona Luci, né? Dona Luci. Vão ter as horas trabalhadas. Quem aqui leu um capítulo do livro Cartas e Crônicas do Chico chamado Belarmino Bicas? Belarmino Bicas, já leu Belarmino Bicas? Ele reclamava de tudo e tal. Quando ele desencarnou, eles tinham as horas que ele reclamava com o leiteiro. Eles tinham essas horas, gente. É uma planilha de Excel daquela para ninguém botar defeito. Eu falei para vocês que eles são organizados. E precisam ser. Dependendo de como nós nos comportamos, é para onde nós vamos. Não tem penetra no plano espiritual. Aqui a gente faz tudo, né? Pega a pulseira do camarote, vai para a pista da pista do camarote, lá não tem. Você não entra, a catraca não gira. Sabe como faz a catraca girar? Os teus sentimentos. Você pode chegar lá usando a beca e não vai passar. Não vai passar. Lembra do álbum da viúva? Ela joga moedinha, mas é o que ela podia dar. Os outros fazem um estardalhaço. Não vai dar certo. O livro Caminho, Verdade e Vida foi escrito em 48. 2 aninhos depois, vem Pão Nosso. E o que diz o prefácio? No serviço cristão. Primeiro tempo, aproveitai-vos. No serviço cristão é o prefácio. E diz, na epístola de Paulo aos Coríntios, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Vou rasgar. Né? Estando no corpo o bem ou o mal. E eu destaquei só a última frase. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem um preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Vocês lembram daquela perguntinha que Kardec fez aos espíritos? Qual é o espírito que nós devemos seguir? O espírito mais perfeito que já pisou na Terra? A resposta é unânime, nosso mestre. Sendo assim, o estudo do Evangelho, que desde criança, quem não foi criado por uma família católica ou protestante, só de a gente ouvir alguém falando, segundo Paulo, a gente não tem paciência. Se utilizou tão mal das passagens e foi jogado tão ao vento que a gente não tem paciência quando alguém vem falar segundo Paulo, segundo Efésios. Né? Quem é Efésios? Tem Efesado? Os Coríntios. Está na tabela do Brasileirão? Não sei. É assim. Porque a gente acha. Né? A gente acha tanta coisa. E é necessário que nós tenhamos discernimento. O espírita não é para se envaidecer, mas a característica dele é de ser um estudioso. Essa é a característica do espírita. É o religioso que mais lê entre todas as religiões. Sendo assim, ele é o mais importante? Não. Ele é o mais bom? Mais melhor de todos? Mais bom? Não. Mas ele é mais responsável. Porque a nós foi dado conhecer o intercâmbio do mundo espiritual. Então, quem mais sabe, mais tem que responder. Vocês não concordam? Tem algum cirurgião de cérebro aqui? Não, tem alguém? Pode levantar se tiver, tem. Algum de vocês então é habilitado a operar um crânio? Mas se tiver um aqui, ele fala, eu sou. E eu não posso abrir a cabeça do alguém que eu vou matá-lo. Ele abre e fecha, e se tudo der certo, a pessoa sobrevive. Então, cada um na sua especialidade, mas o espírita, ele é o quê? Um psicoterapeuta no mundo espiritual. Se você, vou deixar uma provocação. Se você é espírita e não consola as pessoas que estão à sua volta, no seu núcleo familiar, no seu trabalho, alguma coisa está errada. Que o espírita tem que carregar na sua malinha, na sua bagagem de mão espiritual, na sua bagagem, argumentos para consolar. Não quero dizer que no velório você tem que baixar o flip chart, vamos falar sobre o livro dos espíritos. Não é isso. Porque o espírito, antes de tudo, abraça, beija e fala, tamo junto. Chico chorava mais que todo mundo nos enterros. O Givaldo dizia isso. Eu, então, sou chorão. A questão é que o espírita não é que ele não chora, é que ele levanta do tombo mais rápido. Ele chora, ele se rasga. Somos latinos mesmo, né? Mas ele se levanta com a maior compreensão, porque ele não mergulha numa depressão que o destrói. Ele sabe que as coisas, por mais que nos desagrada, elas já são explicadas para nós, ou não é? Então, no capítulo 1 do livro
Mãos à Obra, depois do No Serviço Cristão, sabe qual é o título? Mãos à Obra. Do livro Pão Nosso, Mãos à Obra. E diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Eu peguei uma frase, diz assim: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Se vocês acham que estão vindo aqui assistir palestra, que é bom, e não está pegando nada para vocês, estão equivocados. Cada dia acontece ao contrário do óvulo da viúva. Você sai mais endividado. A viúva contribuía, mas vocês saem mais responsáveis. Vocês saem mais responsáveis daqui. O que fizeram com o conhecimento que adquiriram? O livro que leram? O que fizeram? Ou acham que nós só colocaremos a obrigação de ajudar, como às vezes nós fazemos com os políticos, na mão de políticos, ou na mão dos santos e dos grandes espíritos? Chico, Paulo, fora Jesus, gente, todo santo, iluminado, mártir, foi gente como a gente. Maria de Nazaré temia pelo filho dela. E olha que é uma mulher de fé. É de fé, mas é mãe. Quem é mãe sabe. Ela não era. Ela tinha aquele 1%. Mãe. Agora imagina você sendo mãe de um espírito perfeito. Nossa. Dói duas vezes. Dói porque vê o filho sofrer, e dói por ver o filho sofrer na certeza que ele não merecia sofrer nada. E mesmo assim ela teve os seus pecados. Então nós não temos os nossos. Temos que nos fortalecer. E depois veio o livro Vinha de Luz, 1951. E no prefácio diz: brilhe vossa luz. Eu destaquei algumas frases, dizendo assim: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Nós somos a própria candeia viva. Não temos força ainda para sermos mártires, e nem para ter a vida que o Chico tinha. Porque o Chico nem privacidade tinha, porque tinha sempre alguém batendo na porta no horário errado, ou no horário certo. Mas para nós que queremos privacidade e um pouco de paz, incomodou, a gente fica bravo. Continua: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É uma frase muito conhecida. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. E no primeiro capítulo, olha só o que Emmanuel diz: quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Está em Mateus 24:15. A última frase diz: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Primeiro, nós não podemos ler livros espíritas sérios como se fossem romances que nós lemos no começo da nossa vida, achando só alegria e emoção nas viradas dos livros. E muito menos temos que nos capacitar intelectualmente para ficarmos convencendo as pessoas e travando duelos, que é uma falta de respeito, né? Vamos supor que um amigo de vocês, muito querido, seja de outra religião. Vocês acham que é um grande proveito convertê-lo? Não. Porque todo mundo tem que ser bom na sua religião. Um bom evangélico, um bom católico, onde ele for, ele vai estar junto dos seus, melhorando. O que importa para o espírita não é que todo mundo se transforme em espírita, mas que todo mundo se espiritualize. Que todo mundo se transforme, até aquele que ainda é cético, ou até mesmo ateu, que ele possa ser honesto, aberto à caridade, aberto à solidariedade. O espírita deseja que a pessoa se espiritualize e sabe que tem inúmeros caminhos. Se vocês lerem, por exemplo, Memória de um Suicida, alguém já leu Memória de um Suicida aqui? No livro não é toda uma comunidade hindu? Os diretores do hospital não se apresentam como hindus? Você poderia pegar o livro e falar: nossa, mas tem nada com o espiritismo no rolê. Não. Os corações todos rumam para o mesmo grande coração que é Jesus. Não importa o rito que nós façamos. Hindus, Krishnas, católicos, muçulmanos.
E diz assim, né? Então o que ele diz aqui? Que nós temos que pegar aquilo que Paulo já dizia, o espírito da lei, e não ficar só nos atendo a repetir textos de livros espíritas ou evangélicos. Que a gente possa viver. É difícil, é a parte. E o Fonte Viva, em 1956, diz assim no prefácio: com Jesus e por Jesus. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça defir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Não existe outra bandeira que um espírita deve servir senão a do Cristo. Não existe. Está contrariado com o colega de centro, do trabalho, com a família? Ótimo. Jesus enfrentou as mesmas dificuldades. As mesmas. Você está se sentindo injustiçado, contrariado? Que possamos mudar a nossa forma de pensar. Porque como espíritas que somos, sabemos que temos débitos a saldar no passado. E a misericórdia de Deus passa uma borrachinha na nossa cabeça, porque de vez em quando a gente acha que nós somos grandes coisas. Aí quando abre o latão da reencarnação, a gente sente aquele aroma, aí ele tampa de novo. Temos que ter humildade com relação a isso. Nunca se esqueça que o próprio Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele diz: conhecerão um espírito que foi orgulhoso e egoísta. Ele está falando dele mesmo. E olha onde ele está hoje. E no primeiro capítulo diz: ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Tempo, estudo, boa vontade, bons sentimentos. Esses ingredientes não são difíceis. Nossos avós já ensinam a gente há muito tempo. Só que essas lições a gente esquece todos os dias, para o nosso próprio prejuízo. Se você está se achando muito certo no que faz, ou por algum motivo Deus te deu um talento para ser muito bom naquilo que você faz, saiba que as tuas virtudes para Deus, comparada à grandeza dele, de Jesus, por exemplo, não é nada. Se você tem uma ótima voz, você joga bem em Paris, absolutamente nada. Tem uma grande memória, tem 5 doutorados, lembre-se, se todos nós fôssemos anjos do céu, não estaríamos num mundo de prova e expiação. Se fôssemos tão bons, Deus não teria colocado a gente vizinho, às vezes, de pessoas difíceis. Pais, filhos, irmãos e parentes de pessoas difíceis. Não existem anjos. Mas aqui é uma oficina de anjos. Não somos agora, mas seremos em breve. Quando que é esse breve, Márcio? Olha, gente, breve. A gente pode contar em anos-luz, né? Uma coisa meio cósmica, né? Então, assim, o que é anos-luz, né? É 300 mil quilômetros por segundo, né? Importa a distância. O que importa o tempo se a viagem é a melhor coisa do mundo? Alguém está com pressa? Vocês estão com pressa para chegar anjo? Porque quando chegar anjo, outra cortina será aberta e um outro universo será nos revelado. Agora que você chegou a anjo, você é a última escala dos espíritos da Terra, mas é a primeira dos espíritos perfeitos. E começa tudo de novo. Eu estou ansiosíssimo para crescer junto com Jesus. Que Deus nos abençoe.